Boa noite para todos. Que Jesus, nosso Senhor e Mestre, nos abençoe. Para nós é motivo de muita alegria. Estamos mais uma vez reunidos para o nosso programa das quintas-feiras, o estudo do livro Apocalipse. Que possamos, queridos amigos, estarmos envolvidos nas vibrações do bem. Gostaríamos de, nesse momento, convidar a todos para nos acompanhar na oração que dará por início às atividades dessa noite inesquecível, esperamos, para todos nós, hoje, dia 27 de agosto do ano de 2015. Então vamos lá, eu peço a vocês que nesse momento possamos nos desvincular das questões de fora. Vamos adentrar no recinto do coração e vamos lembrar de Jesus quando aqui esteve entre nós e nos legou um ensinamento extraordinário, que foi sintetizado inclusive na poesia, na oração do Pai Nosso. Em homenagem, prestando um preito de gratidão ao nosso Senhor Jesus, nós convidamos vocês para nos acompanhar, de alma e coração, no Pai Nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dê sempre, Senhor. Perdoa-nos sempre os nossos erros, as ofensas que promovemos ao semelhante, a nós mesmos. Assim, Senhor, que aprendermos também a compreender e perdoar aos semelhantes. Não nos deixes cairmos novamente nos erros. Livra-nos, Senhor, do mal que ainda existe dentro de nós. Livra-nos, Senhor, das influências que encontram ressonâncias. Senhor, que o vosso reino se estabeleça em nós de uma forma definitiva. Senhor, neste momento, reunidos nos encontramos em torno dos teus ensinamentos da vida. Envia-nos o nosso Mestre Jesus, o guia de nossos corações, mas ajuda-nos a senti-lo, a entender os teus ensinamentos. Que Jesus possa encontrar em nós, Senhor, portanto, a terra a ser trabalhada pela verdade e nos concedendo sempre a oportunidade de operacionalizar na caridade, para que, libertos em paz, encontremos a felicidade. Senhor, abençoe a todos os lares aqui representados. Envolva todos os nossos parentes e amigos, aqueles que caminham conosco na vida. Senhor,
nós te pedimos que abençoe a todos que sofrem, irmãos em humanidade, estando na terra ou nos céus. Abençoe o nosso planeta Terra. Abençoe, Senhor, a humanidade. E assim, querido Rabi, pedimos permissão para iniciar mais um estudo em torno do livro, do projeto Apocalipse. Que a falange do Espírito de Verdade possa envolver esse trabalho, diminuto que seja, que ele possa, de alguma sorte, representar notas de esclarecimento, oportunidades de redenção e, acima de tudo, uma epopeia que possa favorecer ao intercâmbio entre cristãos, amigos para sempre. E assim, em nome do Evangelho e da doutrina espírita, nós vamos dar por iniciado o estudo da noite. Que possamos chegar ao final felizes, conscientes das nossas responsabilidades, que por certo irão se abrir. Obrigado, que assim seja. Boa noite a todos os nossos amigos internautas, os nossos companheiros da Rede Amigo Espírita, da Rede Brasil Espírita, ouvintes da Rádio Amigo, da Rádio Brasil, os nossos companheiros que nos acompanham através do site da FIAC e demais transmissoras, que possamos nesse momento, vamos dizer assim, sentarmos todos juntos à beira do Lago de Nazaré, que nós vamos plasmar aqui na nossa realidade, para sentar com Jesus, para, ao lado de Allan Kardec e de todos os Espíritos do Senhor, possamos dar as mãos, banquetear com o pão da verdade, com a água da renovação e com esse batismo do fogo que há de nos transformar. Queridos amigos, hoje, especialmente dia 27 de agosto do ano de 2015, nós estamos realizando o terceiro encontro em torno do estudo do livro Apocalipse de João. Conforme combinado com vocês, nós estamos fazendo uma introdução. Contamos durante os 2 primeiros encontros, justificamos o pensamento de Kardec no que remonta ao momento em que nós vivemos, no estágio evolutivo que nos encontramos, o compromisso da doutrina espírita, o papel dela nesse momento de transformação. E também trouxemos aqui pensamentos do nosso codificador, que admiramos e respeitamos tanto, que nos convida para procurar adentrar, estudar as Santas Escrituras, todos os assuntos que possam ter a ver com doutrina espírita, inclusive, conforme nós relembramos na última semana, até aqueles pontos que possam estar atacando a doutrina espírita. E hoje eu vou iniciar, dentro dessa introdução, que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, que ela pode ser até de alguma sorte um tanto quanto frustrantes, porque alguns corações podem estar ansiosos para que a gente entre de uma forma mais objetiva no livro de João Evangelista, o Apocalipse. Mas nós, como afirmamos, e vamos repetir isso enquanto não começarmos o trabalho, que o nosso objetivo não é de percorrer uma senda sem uma fundamentação doutrinária. Essa escola que nós
frequentamos aqui na capital das Gerais. Ou seja, para estudar o Evangelho, nós temos que estar o tempo todo, no nosso caso espírita, o tempo todo associando com a própria codificação espírita. Por quê? Ficou muito claro para nós o pensamento de Allan Kardec quando define que a doutrina espírita é uma chave. É a chave das revelações. Então, nós precisamos de tê-la sempre em nossas mãos para, ao adentrar os portais da realidade, façamos com prudência, com discernimento e, acima de tudo, com o espírito fraterno, sintonizado com a fundamentação amorosa que o Evangelho propõe. Bom, então, sem delongas, nós fizemos as duas introduções e agora, dentro da introdução mesmo, no sentido mais amplo, nós vamos abrir um parêntese. Eu vou dizer um capítulo para ficar mais ajustado. Nós vamos abrir um capítulo na introdução que vai demandar de todos nós, e eu convido vocês para nos acompanharem, alguns encontros, porque vamos estudar as predições segundo o Espiritismo. Porque o livro Apocalipse é um livro de revelação. É um livro de predição, não tenhamos dúvida também. É um livro que envolve mediunidade. A mediunidade de João e a mediunidade de todos aqueles que são e serão beneficiados com o trabalho do discípulo amado. E quando a gente vai falar de mediunidade, nós gostaríamos de abordar especificamente hoje as questões que têm a ver com a pré-cognição e com a retrocognição, ou seja, a clarevidência no sentido amplo de acessar o passado como também o futuro. E para isso, é necessário que a gente, por mais que todos aqui são estudiosos de doutrina espírita, já conhecem a matéria, mas é um assunto que eu gostaria de seguir a orientação que nos chegou por parte daqueles que nos orientam do mundo maior, de convidá-los para ficar conosco estudando a teoria da pré-ciência. E eu gostaria também de estar dizendo para vocês da alegria de estar com vocês. E, ao mesmo tempo, dividindo a responsabilidade com vocês. Porque o trabalho de grupo, ele se engrandece com a vibração, com a integração de todos no mesmo fundamento, no mesmo programa que estamos elencando aqui como o roteiro para todos nós. Por isso, como eu falo na Casa Espírita, eu vou dizer também na nossa Casa Espírita virtual, a Sala Evolução e Vida. Não se limitem a apenas nos ouvir. Por favor, vamos correr atrás. Vamos estudar antes e depois. E para estudar as predições segundo o Espiritismo, nós vamos, então, mergulhar um pouquinho no livro que fechou, podemos assim dizer, a codificação espírita, que é o livro A Gênese. Ok? Então, portanto, a teoria da presciência está contida no capítulo 16 da segunda parte. Então, no item 1, nós vamos destrinchar ponto por ponto. São 17 tópicos. Então, vocês já viram que precisaremos caminhar por muitos encontros. Eu vou tentar ser bem objetivo para não cansá-los e também para que a gente não se estenda demais. Quando terminarmos as predições, o nosso objetivo também ainda é falar um pouquinho sobre o juízo final, tá? A geração nova é uma sequência desse trabalho. Obviamente que eu não vou detalhar tanto, mas eu tenho a obrigação doutrinária de caminhar por esse conteúdo kardeciano, de fundamentação muito importante, para depois sim a gente entrarmos
no livro Apocalipse de João, que eu tenho para mim que será um trabalho para muitos anos. E eu rogo a Deus a oportunidade de continuar, mesmo que não seja eu que venha a ser o responsável para continuar como facilitador. Então vamos lá. Allan Kardec diz assim para nós, e eu vou convidá-los para nos acompanhar na leitura. Item 1. Como é possível o conhecimento do futuro? Ele inicia com uma pergunta. Compreende-se a possibilidade da previsão dos acontecimentos que devam resultar do estado presente. Porém, não há dos que nenhuma relação guardem com esse estado, nem ainda menos há dos que são comumente atribuídos ao acaso. Não existem as coisas futuras. Dizem, elas ainda se encontram no nada. Como, pois, se há de saber que se darão? São, no entanto, em grande número os casos de predições realizadas. Donde forçosa se torna a conclusão de que ocorre aí um fenômeno para cuja explicação falta a chave. Eu grifei aqui no meu livro. Para muitas falta a chave. Porquanto não há efeito sem causa. É essa causa que vamos tentar descobrir. E é ainda o Espiritismo, já de si mesmo, chave de tantos mistérios, que nola fornecerá, mostrando-nos, ao demais, que o próprio fato das predições não se produz com exclusão das leis naturais. Então aqui nós vamos observar Kardec definindo para nós que as indagações quanto ao futuro, o futuro ainda não se realizou. Por que estudá-lo? É um tipo de indagação. Ou outros que indagam questionando o porquê de estudar o que vai acontecer. E muitas vezes o assunto fica de escantilhão exatamente por falta de elementos que possam abrir o nosso entendimento. A chave. Então, a chave é um dos símbolos escolhidos por Allan Kardec para representar a doutrina espírita. Vamos lá. Tomemos para comparação um exemplo nas coisas usuais. Ele nos ajudará a compreender o princípio que teremos de desenvolver. Mais um pouco. Suponhamos que um homem colocado no cume de uma alta montanha, a observar a vasta extensão da planície em derredor. Nesta situação, o espaço de uma légua, pouca coisa será para ele, que poderá facilmente apanhar de um golpe de vista todos os acidentes do terreno, de um extremo ao outro da estrada, que lhe esteja diante dos olhos. O viajor que pela primeira vez percorra esta estrada, sabe que caminhando chegará ao fim dela. Constitui-se uma simples previsão da consequência que terá a sua marcha. Entretanto, os acidentes do terreno, as subidas e descidas, os cursos d'água que terá de transpor, os bosques que haja de atravessar, os precipícios em que poderá cair, as casas hospitaleiras onde lhe será possível repousar, os ladrões que o espreitam para roubá-lo, tudo isso independe de sua pessoa. É para ele o desconhecido, o futuro, porque a sua vista não vai além da pequena área que o cerca. Quanto à duração,
mede-a pelo tempo que gasta em perlustrar o caminho. Tirai-lhe os pontos de referência e a duração desaparecerá. Para o homem que está em cima da montanha e que o acompanha com o olhar, tudo aquilo está presente. Suponhamos que esse homem desce do seu ponto de observação e, indo ao encontro do viajante, lhe diz: em tal momento encontrarás tal coisa, serás atacado e socorrido. Estará predizendo o futuro. Mas o futuro para o viajante, não para ele, autor da previsão, pois que, para ele, esse futuro é presente. Observemos que extraordinário a maneira que o educador Allan Kardec expõe o início da teoria da pré-ciência. Ele vai caminhar pelos planos da lógica. Aqui ele já começa a desbravar para nós uma mata fechada. Este é o papel dos educadores. Ele desbrava no sentido de nos mostrar que é possível e que, para isso, precisamos de nos planejar e usar técnicas, recursos, que envolve também espaço-tempo. Ele traz um símbolo de um observador que está no alto de um monte. Aquele que está no alto do monte tem um raio de visão amplo. Observa os detalhes. Eu não vou repetir o que está escrito, mas sintetizando, o viajor, aquele que tem uma visão limitada pelo raio do seu alcance, ele não consegue ver o que o outro está observando de cima. Este que está de cima, ao descer, se aproximar do viajor, ele vai falar com muita propriedade de tudo que pode advir naquela jornada. Para ele, no caso, o revelador, ele está falando de uma coisa presente. O futuro para ele é presente. Ele deduz com muita clareza tudo que pode acontecer. Agora, para o viajor, é novidade, é revelação. Por quê? Está se referindo a um assunto que para ele é abstrato. Para ele pode ser uma elaboração filosófica, mas não tem concretude. O desafio da evolução e da revelação, aí chega para nós já o primeiro feeling do projeto. O desafio da revelação é apresentar possibilidades, é dizer sobre o futuro e convidar aquele que ainda vive no passado desta revelação, ou seja, ele ainda não desbravou esse novo território, um desafio de vida. Por isso que a doutrina espírita, vamos deixar a chave de lado agora, a doutrina espírita para nós é a terceira revelação. Porque é uma dinâmica diferente de uma série de revelações que nós já recebemos. Mas agora, essa revelação ela vai se tornando cada vez mais detalhada. Ela vai apontando desafios que antes ela não poderia nos revelar, porque a gente não tinha como suportar. Deu aí? Olha que material importante para a gente começar a entender o que vem a ser predição do futuro. No item 3, eu vou continuar a leitura. Kardec diz assim: se agora sairmos do âmbito das coisas puramente materiais e entrarmos
pelo pensamento no domínio da vida espiritual, veremos o mesmo fenômeno produzir-se em maior escala. Agora que vai nos interessar. Os espíritos desmaterializados são como o homem da montanha. O espaço e a duração não existe para eles. Mas a extensão e a penetração da vista são proporcionadas à depuração deles e à elevação que alcançaram na hierarquia espiritual. Com relação aos espíritos inferiores, ele já vai nos mostrando a importância do discernimento. Verificação, como é a performance do espírito superior e do espírito inferior. Vamos lá. No caso dos espíritos inferiores, aqueles são quais homens munidos de possantes telescópios, ao lado de outros que apenas dispõem dos olhos. Então, nós homens temos os olhos. Os espíritos inferiores que estão do nosso lado é como se fossem homens com possantes telescópios. Nos espíritos inferiores, a visão é circunscrita. Não só porque eles dificilmente podem afastar-se do globo a que se acham presos. O globo, a região, a esfera que eles estão vinculados. Como também porque a grosseria, a grosseria de seus perispíritos lhes vela as coisas distantes. Do mesmo modo que um nevoeiro as oculta aos olhos do corpo. Vamos continuar, depois a gente vai tentar pincelar. Bem se compreende, pois, que, de conformidade com o grau de sua perfeição, possa um espírito abarcar um período de alguns anos, de alguns séculos, mesmo de muitos milhares de anos, porquanto que é um século em face do infinito. Beleza. Continuando. Diante dele, os acontecimentos não se desenrolam sucessivamente, como os incidentes da estrada diante do viajor. Ele vê simultaneamente o começo e o fim do período. Todos os eventos que nesse período constituem o futuro para o homem da Terra são o presente para ele, que poderia então vir dizer-nos com certeza: tal coisa acontecerá em tal época, porque essa coisa ele a vê como o homem da montanha vê o que espera o viajante no curso da viagem. Se assim não procede, é porque poderia ser prejudicial ao homem e ao conhecimento do futuro. Conhecimento que lhe pearia o livre-arbítrio. Paralisá-lo-ia no trabalho que lhe cumpre executar, a bem do seu progresso. Se lhe conservarem desconhecidos o bem e o mal com que topará, constitui para o homem uma prova. Então vamos dar um break. Vamos dar um break que inclusive a gente pode até se intercambiar agora. Então o espírito inferior tem um telescópio. O espírito superior também possui telescópio. Só que o telescópio de um espírito inferior vai dar apenas condição dele enxergar o que o homem encarnado não vê. Mas também é limitado. Já de um espírito numa condição elevada, o telescópio é um hub, né, que viaja no universo. Agora,
o espírito inferior, por que ele tem um telescópio de pouco alcance? Por conta da densidade do seu perispírito, do seu peso perispiritual. Ou seja, da sua materialidade, se a gente pode assim dizer, o apego, a sua inferioridade. Não permite que ele avance para além do que a mente dele autoriza. Então nós vamos, por exemplo, ter uma explicação de Emmanuel no livro Pensamento e Vida, quando ele vai definir a mente. A mente é o espelho vivo da alma, a refletir-se. Estão lembrados? Então, a mente vai autorizar que a gente trabalhe dentro de um campo que foi construído por nós. Então, a sua mente se expande e retrai. Mas ela não pode expandir mais do que o nosso psiquismo dá conta. Ponto. O espírito superior, ele já tem uma condição extremamente diferente. Agora observe, o espírito inferior que tivesse acesso a subir um pouquinho na montanha para ver um pouco do caminho que o homem pode percorrer, se ele pudesse subir demais para ver com mais alcance, o que poderia acontecer? Ou o que aconteceria? Pela sua própria condição inferior, ele iria trazer as suas percepções de uma forma invasiva para a evolução do viajor. Ele traria coisas que não teriam nenhuma objetividade. Inclusive, ele poderia até antecipar acontecimentos futuros que dependeria, como dependem, da realização dos homens. Os homens optando em não realizar, obviamente, o que ele estaria enxergando poderia não se concretizar. Mas os espíritos superiores que a tudo coordenam não autorizam essa performance. Então, todas as vezes que acontece uma revelação, e é um assunto complexo. Essa semana eu conversava com um amigo muito querido, que é uma pessoa muito respeitada no movimento espírita, e a nossa conversa foi exatamente sobre revelações. E ele me dizia, eu nunca fui fã de revelações, porque a margem de erro é muito grande. Quando essas revelações vêm por espíritos que ainda não podem nos trazer segurança. E o próprio comportamento define isso. No linguajar, na forma de expressão, não é? Nas suas condutas, nas práticas, no jeito de colocar. Então, revelação é um assunto que deve ser tratado com muito cuidado. Para não dizer que poderia ficar para depois. E porque o grande lance é nós descobrirmos na própria construção o nosso futuro, que todos estamos escrevendo de alguma sorte. Bom, agora o interessante é que os espíritos superiores, portanto, que têm uma visão ampla, eles revelam, eles nos ajudam, mas de uma forma significativa, pontual. E podemos dizer assim, dentro de ocasiões muito especiais, porque eles não barateiam. A fórmula do Evangelho do não atireis, ou não deiteis, não atireis pérolas aos porcos e não deiteis coisas santas aos cães, é de uma sabedoria ímpar e aplicada pelos espíritos superiores. Então, uma revelação do futuro por parte de espíritos superiores que estão enxergando
os acontecimentos com a visão de cima, jamais apresentar-se-ia de uma forma a trazer desconforto, medo, insegurança, matando esperança, ou tirando o foco dos indivíduos do próprio progresso, que é uma marcha constante, natural, que está debaixo de uma misericórdia divina, de uma justiça plena. Então, com isso, a gente já começa a irmos para a prática, no que remonta a muitas revelações que visitaram a humanidade, no seu sentido catastrófico, no seu sentido de definição de datas, que a maioria caiu por terra. A maioria caiu por terra. E diga-se de passagem, esse assunto ele é tão envolvente, e a gente já participou de tantos grupos de estudo em torno dele. Então, nós podemos argumentar de uma forma positiva, podemos contradizer, podemos rebater, com N argumentações. Mas a doutrina espírita vem nos mostrando, no laboratório da vida, a importância de buscar a essência da revelação. E não, vamos dizer assim, a sua expressão, a sua forma. O que vale, portanto, é o fundo, é o pano de fundo. Se a revelação é para inspirar o progresso, ela deve ser considerada. Não, vamos dizer assim, assimilada como um todo. Ela deve ser observada. Agora, se a revelação ela não nos projeta, portanto, ao plano da harmonia, da espiritualização, da ética, da fraternidade, da igualdade, da benevolência, é melhor você passar ao largo. Ao largo. E nós vamos ver mais à frente. Mesmo que ela venha com assinaturas, que elas sejam promovidas por pessoas respeitadas, mesmo assim, devemos tomar cuidado, porque homens e espíritos erram. Errar é humano. Persistir no erro afirma os entendidos. É burrice. Não é? Isso é só para me trazer um ditado que a gente usa muito no interior aqui de Minas. Persistir no erro é burrice. Então nós já compramos muitas ideias por, vamos dizer assim, por inocência, por boa fé, e vimos na prática que elas não funcionaram. Então por que gastar tanto dinheiro na atualidade com DVD, com livros, gastar tanto tempo escutando, assistindo, lendo previsões que são, inclusive, no nosso meio, antidoutrinárias? Porque é como se eu estivesse vindo aqui rasgando tudo que está escrito na doutrina espírita. Ok? Então vamos tomar cuidado, obviamente, respeitando sempre os corações que estejam envolvidos nas linhas do profetismo, que possa ser até barato. Mas vamos respeitá-los, porque amanhã, como afirmava o meu querido, inesquecível amigo Arnaldo Rocha, ele dizia assim: Carlos Alberto, para a ilusão, só a dor e o tempo. Só a dor e o tempo. Eu vou dar um break aqui, uma interrompida. Tá. Porque o nosso amigo Rafael está trazendo aqui um trecho de Mateus, capítulo 7, versículo 15 ao 20.
Cuidados com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Ok, é isso aí, querido amigo. Então, nós podemos também citar aqui o próprio capítulo 24 de Mateus, no sermão profético, que naqueles tempos haverão, olha para vocês verem, haverão falsos cristos e falsos profetas que enganarão a muitos, até as minhas ovelhas. Profecia de Jesus. Até as minhas ovelhas. E eu gostaria até, já que citamos esse trecho, de dizer o seguinte, que até o engano, o engodo, numa análise de cima, e quando eu falo de cima, é analisando o vale, ok? Não é se colocando na condição de superior ou de inferior, mas analisando com uma ótica do alto, o engodo acaba fazendo parte do próprio processo do aprendizado. E a gente vai estudar aqui, nesse livro Apocalipse de João, que, sendo a doutrina espírita o princípio fundamental da revelação do futuro, princípio fundamental da revelação do futuro, ou seja, a chave da revelação é princípio. E todo o estudo do Apocalipse, nós vamos estar estudando a chave que os estudiosos tratam como a chave de Daniel Joanina, ou seja, a chave que nos foi oferecida pelo profeta Daniel e pelo nosso querido João Evangelista, que, diga-se de passagem, alguns defendem que é o mesmo Espírito reencarnado. O profetismo com Jesus, com o Cristo. Mas podemos continuar? Se tal faculdade, mesmo restrita, se puder contar entre os atributos da criatura, em que grau de potencialidade não existirá no Criador, que abrange o infinito? Para o Criador, o tempo não existe. O princípio e o fim dos mundos lhe são o presente. Dentro desse panorama imenso, o que é a duração da vida de um homem, de uma geração e de um povo? Então nós vamos refletir sobre, primeiro, a visão do alto, a visão dos tutores da humanidade. Eles observam acima do tempo. Não tem tempo. Não tem espaço. Tem a verdade. Olha que interessante. Agora, quando eles analisam os fatos e eles vão gradativamente trazendo para nós notas que objetivam esclarecer um pouco do que está por vir, eles estão sempre operando na mecânica da lei de progresso e utilizando da ferramenta mediúnica como inspiração para que os homens possam encontrar estímulo para construir o próprio futuro. Vamos ao item 4. Vocês estão observando que eu estou tentando ser bem focado na letra para a gente cumprir o nosso compromisso com bastante objetividade. Vamos lá. Por que ver antes? Por que ver antes? Entretanto, como o homem tem de concorrer para o progresso geral, como certos acontecimentos devem resultar da sua cooperação, pode convir que, em casos especiais, ele presinta estes acontecimentos, a fim de lhes preparar o encaminhamento e de estar pronto a agir em chegando a ocasião. Por isso é que Deus, às vezes, permite se levante uma ponta do véu,
mas sempre com um fim útil, nunca para a satisfação de vã curiosidade. Eu vou me deter aqui. Por que ver antes? Então, Kardec vem nos mostrar a importância de pressentir acontecimentos, a fim de preparar encaminhamento. Eu vou num âmbito pessoal, porque senão a gente fica na elaboração de acontecimentos grandiosos. Mas eu vou trazer uma situação muito simples, que foi uma descrição que eu ouvi hoje de um coração que estava sofrido. Estava muito triste por ter relembrado um acontecimento em sua vida. Esta pessoa me contou um fato que aconteceu na sua juventude. Quando estava para assumir um relacionamento, um casamento, começou a perceber uma série de questões que fizeram com que esta pessoa tomasse uma decisão e se afastou da outra antes do evento, do consórcio em si. Porque as coisas não iriam ter um fim importante para ela, no sentido. Ela não estaria, essa pessoa, consorciando com uma pessoa que ela julgava ser esta pessoa, com uma índole complexa, etc. Então ela rompeu esse relacionamento. E depois do rompimento, esse indivíduo se desesperou e aguçou mais ainda as suas complicações. A tal ponto que esta pessoa acabou tirando a própria vida. O fato, narrado com um peso emocional muito intenso, me chamou muita atenção. Porque esta pessoa que tirou a vida o fez diante dela. Foi à sua residência, criou uma circunstância de sorte que esta pessoa ficaria junto dela. E o objetivo era tirar a vida dela e a própria vida. O que aconteceu? Quando esse indivíduo estava num determinado ambiente e mandou chamá-la, alguém da família, por circunstância da vida, tinha uma criança em casa, pediu, aqui fulano, toma conta aqui para mim enquanto eu vou fazer tal coisa aqui assim, já que você vai lá dentro, leva ela com você. Ela pegou essa criança, pôs ao colo e foi de encontro ao indivíduo. E ele, diante do fato desta pessoa estar com uma criança no colo, ele, constrangido de tal forma, que ele acabou, o objetivo era usar o projétil, ele retorna com a arma e tira apenas a própria vida. O que já foi uma coisa extremamente trágica. Mas observe, como que a vida opera conosco. A companheira que pediu que esta pessoa levasse uma criança ao colo, o fez sem ter nenhuma noção do que estava acontecendo. Como o fato já estava sendo premeditado pelo indivíduo e, por certo, com um grupo de espíritos que estavam assediando-o, porque passa a ser responsabilidade de várias procedências, o companheiro, então, no momento, já que ele, no mínimo, os benfeitores tentaram fazer, no mínimo não, por certo, os benfeitores que o tutelam tentaram fazer de tudo para que ele não chegasse nas vias de fato, mas, entre o mal maior, acabou acontecendo para que houvesse um mal menor. Agora, observem bem, isso acontece conosco, o fenômeno mediúnico, mais do que a gente imagina. De ordinário, que muitas vezes são eles que nos dirigem. Então, o indivíduo teve uma inspiração,
que foi uma inspiração, vou dizer assim, sem um alcance para esta pessoa que teve a percepção, e muito menos para quem recebeu a orientação. A espiritualidade manipulou para que fosse de uma forma que diminuísse o estrago. Isso num campo, olha para vocês verem, dramático. Quantas coisas acontecem no nosso dia a dia, quantas experiências que cada um aqui pode, por certo, narrar, que em algum momento teve uma inspiração, e esta inspiração foi como que quase que uma antevisão de um quadro que motivou uma atitude, e essa atitude acabou nos colocando na vanguarda de um acontecimento, na descoberta de uma notícia importante, na escolha, na definição, numa atitude que promoveu um bem maior. Quantas vezes já aconteceu na sua vida que você teve uma antevisão de um fato e circunstancialmente, com o encaminhamento da vida, mais à frente esse fato se consolidou, pode até não ter sido ipsis literis, tal como vistes, pode se consolidar de uma maneira muito mais ampla, como de uma condição mais simples. Mas houve uma antevisão. Essa antevisão, ou essa presciência, ela vai ter, portanto, a importância de acordo com a percepção de quem está envolvido, a capacidade de ampliação mental para transformar o fenômeno numa condição educativa, numa essência moralizante, num entendimento mais amplo. Isso tem a ver com o nível de responsabilidade do sujeito diante da sua vida pessoal, do seu intercâmbio familiar, da sua responsabilidade em comunidade, no seu trabalho diante da espiritualidade, na divulgação doutrinária evangélica, por exemplo, na condução de pessoas, de povos. Por que não? Então, o fenômeno, a espiritualidade e o seu potencial, tudo será acionado de acordo com a lei do merecimento e com os planos da necessidade. Então eu chamo a atenção, merecimento e necessidade. Merecimento e necessidade. Podemos continuar? Eu não estou vendo manifestação. Se houver alguma necessidade, alguma pergunta, eu peço que vocês enviem, inclusive os ouvintes da Rádio Brasil Espírita, enviem os e-mails, que o pessoal da redação vai recolhê-los e encaminhar para a gente, mesmo que seja para que a gente responda posteriormente. Eu gostaria de tentar trabalhar mais um item, seria o item 4. Vamos lá. É a continuação, né? Vamos continuar. Por isso é que Deus às vezes permite se levante uma ponta do véu, mas sempre com um fim útil, nunca para satisfação de vã curiosidade. Então, se você pretende gastar alguns reais para alguém ler a sua mão, predizer o futuro, cuidado, porque quando inclusive se estabelece data, meu amigo, você pode pegar o seu boné e partir para outra. Porque definição de data, nós vamos ver mais à frente, é coisa de espírito inferior. Vamos lá. Tal missão pode, pois, ser conferida não a todos os espíritos,
porquanto muitos há que do futuro não conhecem mais do que os homens. Porém, para alguns espíritos bastante adiantados para desempenhá-la. Ora, é de notar-se que as revelações dessa espécie são sempre feitas espontaneamente, e jamais, ou pelo menos muito raramente, em resposta a uma pergunta direta. Nós somos questionados sobre uma suposta revelação feita no movimento espírita, acerca de acontecimentos que foram previstos, né, no que remonta à humanidade. E esse questionamento, vira e mexe, bate na nossa porta. E eu confesso para vocês que eu fico comovido, eu fico sensibilizado quando há perguntas. Porque quando a pergunta ela é legítima, que existem algumas que são pueris, brincadeiras, para não dizer fanfarronices. Mas quando a gente observa que o educando está ansioso por analisar os fenômenos da vida, eu fico assim, extasiado. Eu vibro com a sala de aula participante. Ok? Eu adoro falar para os jovens, porque os jovens nos preparam perguntas assim, extraordinárias. E eu estou falando com você, que é jovem, que está na sala. Viu? Esqueça seus anos. Esqueça a sua data de nascimento. Eu estou chamando você de jovem. Eu estou instigando você a participar. Bom, então eu respondo o seguinte. Olha, primeiramente, para que os espíritos vão definir datas? Se o Senhor Jesus disse assim, o tempo do Senhor só Ele conhece, nem o Filho do Homem sabe a hora. Os discípulos julgaram que Jesus estava falando sobre a morte. Mas nós podemos hoje depreender com a chave da doutrina espírita que os acontecimentos, eles se desenrolam dentro de um mecanismo, de uma lei, que é a lei da evolução. A lei da evolução tem vários departamentos que promovem a liberdade dos seres, a igualdade dos seres, não é verdade? Que define as consequências das nossas escolhas, a influência dos espíritos, a influência que nós exercemos uns sobre os outros. Então, nós fazemos, por exemplo, um planejamento para a nossa reencarnação. Estudar as obras de André Luiz é extraordinário para aqueles que estão bem vinculados com Kardec. Porque André Luiz nos traz alguns detalhes que Allan Kardec preparou o terreno. Embora nós estamos vendo por aí pessoas que o negócio delas é o seguinte, não, André Luiz os espíritos aqui contradizem Kardec, então eu fico com Kardec. Aí tem outros que só ficam com os espíritos e não estudam Kardec. Espera aí, gente. Vamos com calma. A base é Kardec. A base é a codificação espírita. Então, todos aqueles pontos que estiverem de alguma sorte contradizendo, ou estiverem distantes, ou em dissonância com o pensamento de Kardec, vamos analisá-los. Primeiro, se é opinião pessoal, seja de um espírito, de uma equipe de espíritos, se está em contradição mesmo, ou o que foi dito na codificação é simbólica e aqui é mais operacional, ou o que está escrito na codificação foi mais esmiuçado e o que está sendo dito aqui é mais abrangente.
Porque eu tenho visto algumas críticas aí sobre alguns posicionamentos de alguns espíritos que são teses defendidas com brilhantismo, no que remonta a serem dissociadas da codificação espírita. E aí, você que está vendo de fora, a gente percebe que existe até uma certa forçação de porta. E na realidade, em tudo é lícito. Mas eu tenho que avaliar o que me convém. Ok? O que me convém. Então, quando há uma definição de uma data, peraí, como que pode ser o calendário dos homens, né, definido pelos espíritos que estão numa outra dimensão de tempo? Vocês querem um exemplo? Eu vou ser muito prático. Há umas semanas atrás eu escutei uma entrevista, está sendo muito divulgado agora alguns áudios de um programa, se não me engano, com o título Prece, o Espiritismo no Limiar, alguma coisa assim, do Herculano Pires. E ouvia um esclarecimento do nosso querido Herculano Pires, que foi um estudioso de doutrina espírita e se tornou uma voz muito ouvida. Um bom senso extraordinário. O Chico, certa feita, disse que ele foi um metro que melhor mediu Kardec. Chegaram até a perguntar para ele se ele era a reencarnação de Kardec. Ele deu um banho de doutrina espírita na resposta. No final ele falou, olha, estou muito longe de Allan Kardec. Ele quase disse para o indivíduo assim, você não conhece absolutamente nada de Allan Kardec para fazer uma comparação dessa. E aí ele estava, inclusive, falando sobre a possível reencarnação de Allan Kardec. E ele faz uma exposição que eu fiquei assim admirado com tamanha lucidez. Eu convido vocês a procurarem na internet, porque vale a pena ouvir. Mas eu vou resumir dizendo que ele se apoia, inclusive, no que ele vai explicar, naquela revelação que um espírito Zéfiro, no limiar do amanhã, o Júlio colocou aí, é extraordinário, em que os espíritos, há comunicações, em que é revelado para Allan Kardec o seu retorno. E Allan Kardec escreve alguns comentários que depois vieram publicados no livro Obras Póstumas, de uma suposta reencarnação dele. Que Allan Kardec, faz algumas contas, porque os espíritos falam de algum tempo, em pouco tempo, que eu não vou me detalhar, não vou me prender em detalhes aqui, porque não é o nosso foco. E, por sinal, esses assuntos a gente costuma passar longe, porque eles elucidam, mas em nível de evolução costuma não ajudar em nada. Mas então, Herculano Pires diz o seguinte, que Allan Kardec fez um cálculo, e na cabeça de Kardec, ele voltaria num processo de reencarnação no início do século XX. E por isso, esse início do século XX, final do século XIX, início do século XX, isso foi uma dedução de Kardec. Agora, o que é o tempo? O que é um pouco de tempo no mundo espiritual? E esta projeção no mundo espiritual, ela depende de uma série de acontecimentos aqui da Terra. Então, daí você dizer que ele então deve ter reencarnado em 1901, 1902, de repente, 1910, numa forçação de porta incrível, no dia 2 de abril, lá em Pedro Leopoldo. Isso é forçação de porta, né? O que nós respeitamos. Mas o Herculano Pires levanta a hipótese de Allan Kardec ter errado nos seus cálculos. O que tira? O que isso vai tirar do brilho, da condição, da evolução, da condição de Kardec de ter sido um espírito
no dizer de muitos espíritos, inclusive de Humberto de Campos, o apóstolo, o discípulo, dos discípulos dos mais próximos de Jesus. Alguns espíritos, inclusive, defendem que ele foi João Batista. Caibá Schutel defendeu isso a vida inteira. Humberto de Campos escreve isso em vários textos. Vários espíritos em comunicação com Allan Kardec disseram que ele era o precursor da felicidade celestial. A doutrina espírita se configura assim. Bom, historicamente o precursor foi João Batista. Humberto de Campos faz uma associação brilhante sobre os dois, João Batista indo para o deserto, Allan Kardec trabalhando no deserto da consciência, com a verdade. Bom, enfim, são elaborações. Agora, a conta que Allan Kardec fez para reencarnar, né, ela foi exata? Os espíritos vão dizer para nós sobre datas com muito cuidado. Aproxima-se um tempo de transformações. Bom, se a gente for estudar a codificação e a gente, por exemplo, vivemos no século XX, na década de 40, a gente estaria lendo a codificação assim, aproxima-se uns tempos da transformação. A gente estava vendo eclodir a Segunda Guerra Mundial. Aqui os espíritos estavam falando da Segunda Guerra Mundial. Só que nós não estávamos, possivelmente, reencarnados naquela época. Então agora a gente está vendo aí uma série de acontecimentos aí no ano 2015. Aí qualquer coisa que acontecer, olha, os espíritos falaram sobre isso lá na codificação. Então, ou seja, a gente tem que ter esse cuidado de fazer as comparações temporais com as circunstâncias da visão do observador. A Adriana está dizendo, Carlos Alberto, eu vou colocar no chat, tá? Que agora é participação do grupo e eu não posso abrir mão. Ei, Adriana, tudo bem, querida? Obrigado pela sua participação. Carlos Alberto, você está falando, aí lembrei do filme onde colocaram lá uma reunião no sol e que Jesus deu uma nova chance à humanidade. Deu mais 50 anos. Do meu ponto de vista, são muitas informações nesse filme que vão contra a doutrina espírita. Adriana, minha bondosa amiga, observemos bem. Quando a gente lê, por exemplo, o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria no Evangelho, nós vamos encontrar lá uma narrativa de Humberto de Campos sobre uma reunião de Jesus que definiu uma série de mudanças na Idade Média, inclusive a descoberta do próprio Brasil. Estão lembrados? Que ele se reúne com Eliel e etc. Ele chama Longínios. Ali nós estamos falando da reencarnação de Bezerra de Menezes, uma série de acontecimentos. Vamos refletir. Por que Humberto de Campos trouxe aquela página? Vocês já pararam para refletir sobre o simbolismo disso? Porque se eu for levar no pé da letra, tudo que está escrito ali naquela página, eu vou coçar a cabeça. Eu vou ficar preocupado, eu vou ficar com a pulga atrás da orelha. Por quê? Alguém vai dizer para Jesus, vai falar para Jesus, ou espíritos de alta envergadura vão estar discutindo sobre uma terra nova. Uma terra nova. Porque o mundo já estava cansado de tantas guerras, etc. Então nós vamos, olha Senhor, tem uma terra nova que é ali na América do Sul, como se Jesus não soubesse. Se a gente for observar com muito carinho, essa página é no mínimo infantil, se eu for levar no pé da letra.
E é aí que os críticos, aqueles que gostam de forçar porta para acusar, para jogar pedra, se prendem em algumas coisas que podem ser contraditórias com a doutrina espírita. Então o espírito superior vai ficar marcando reunião para decidir o que vai acontecer daqui a 100, 200 anos, gente. Vamos refletir. E o estudo do Apocalipse vai nos ajudar bastante. Porque eu posso pegar aqui ao longo desses anos de trabalho, eu vou trazer equações aqui que a gente pode fazer contas interessantes para entender o que aconteceu na humanidade num período aí que a gente pode classificar aí numa meta aí de 20 mil anos. Fatos que se repetem. O porquê da profecia. Né? Nós estamos estudando pré-ciência. Pré-ciência. Aí nós vamos chegar numa condição, e é esse o objetivo do trabalho. Nós vamos chegar na condição de entender, e eu fico com cuidado de antecipar, mas vamos lá, que profecia, eu já escutei pessoas do movimento que se apresentam como entendedores de evangelho, eu já escutei depoimentos assim, que profecia, a profecia são notícias, são revelações dos Espíritos para fazer com que os homens não realizem, para que não haja consequências desastrosas. A profecia é para alertar. Peraí, isso não é profecia. Você pode ter um pressentimento, você pode ter uma clara evidência que pode ser alertiva. Agora, profecia é uma doutrina. Profecia é uma ciência, viu, gente? Profecia, ela tem toda uma metodologia. Então, é aí que nós precisamos de ir devagar com o andor, que vocês sabem como é que é o negócio do barro. Né? Então, é necessário que a gente possa refletir sobre o que vem a ser o cuidado que a gente precisa de ter. Então, se eu fosse analisar com muito carinho, tá, gente? Com todo respeito a quem está envolvido nessas novidades. Porque, para mim, com todo respeito, são modismos que amanhã cai por terra. Agora você vai gastar, você vai comprar, você vai assistir espetáculo, mas daqui a pouco sai de cartaz. Vai perder o Ibope, porque o pessoal gosta de novidade. E aí, muitas vezes, a gente utiliza de alguns recursos para fundamentar as novidades. Aí eu pergunto para vocês, é muito estranho, é no mínimo estranho, aonde fundamentam estas teorias. Porque pelo que eu sou um grão de areia numa praia imensa, mas como um grãozinho de areia que tenho procurado estudar não só a doutrina, mas como a história de muitos vultos da doutrina, dentre eles uma figura que eu respeito profundamente, que é o nosso querido Francisco Cândido Xavier, acho muito estranho, depois de desencarnado, aparecer coisas que não têm a ver com o perfil, com a conduta que ele teve quando encarnado. Então é isso que nós temos que ficar atentos. Porque ele pode até ter dito alguma coisa, e eu não estou dizendo que ele não disse, tá? Estou especulando. Ele pode ter dito alguma coisa e isso pode ter sido interpretado de outra maneira. Aqueles que se envolvem acredito eu, que devem estar movidos por intenções ótimas. Mas isso não, na minha ótica de estudo doutrinário, não tem absolutamente nada a ver com o que nós estamos nos propondo a fazer, que é estudar a doutrina espírita. Isso, para mim, é só para encher cardápio. E atende a massa. Atende massa. Pode encher auditório. Agora, o espírita atento, estudioso, não compra. Não entra nessa barca, não. Entra quem está, como eu disse, sem se preocupar com
pensamento com as bases doutrinárias. E aí eu vou trazer um pensamento do próprio Allan Kardec, quando define que uma coisa é você entrar para a doutrina espírita. Aliás, é um pensamento que Herculano Pires também pronunciou algumas vezes. Uma coisa é você entrar para a doutrina espírita. A outra coisa é a doutrina espírita entrar para dentro de você. E se torna extraordinário quando a doutrina espírita sai. E ela sai através da prática, da autoridade que vai sendo constituída no tempo e no espaço. Está sendo dito que na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, disse que o primeiro controle deve ser a razão e o melhor controle é a concordância. Então, o Rafael está dizendo, o primeiro controle deve ser a razão e o melhor controle é a concordância. Então, Rafael, eu posso dar razão a todo mundo, mas concordar com elas é outra história. Não é isso? E tem um filósofo francês que dizia: defendo até a morte o teu direito de expressar, embora discorde de tudo que você disse. Bom, gente, então, é muito interessante que a gente, portanto, tenhamos cuidado com o que vem a ser definição de algo que vai acontecer. Porque raramente os espíritos falam deste assunto. Sabe, vamos falar de amenidades. A gente lê, por exemplo, os livros de André Luiz, quando ele vem relatar para nós a realidade do mundo espiritual, se a gente observar com carinho, tem muita coisa lá que é revelação. Revelação que hoje para nós está dentro das nossas casas. Né? Ele falava da televisão lá na década de 40. Estão lembrados do Evangelho no Lar, quando os espíritos se materializavam? E o André Luiz narrando, né, que saía de dentro de uma esfera, né, de uma bola de cristal aparecia a imagem de um espírito, que é como se eles estivessem vendo o próprio espírito. Estava vendo um holograma lá, como é que era isso? Né? Ele estava falando dos aparelhos de comunicação. Amigos, o aeróbus era, ou como queira, movido a energia eletromagnética. Eletromagnética. Olha o mundo que nós estamos inseridos, diante de tantas ondas eletromagnéticas. Né? Os aparelhos de comunicação. A nossa percepção hoje, se você prestar atenção, a sua percepção ela já detecta até uma ligação celular. Do equipamento e da onda mental que está chegando. Vamos vasculhar, vamos mexer, vamos trabalhar na ciência da vida, que a gente vai verificando muitas coisas que o André Luiz antecipou lá atrás. Não vou ficar listando aqui. Aliás, eu vi até um artigo essa semana, eu acabei não lendo ele todo, mas falando sobre as revelações científicas de André Luiz. Aí vale a pena. Revelações científicas. Então, o que o André Luiz antecipou, que a ciência comprovou, meu Deus, isso é extraordinário. Agora, o que o André Luiz disse e a ciência ainda não comprovou, nós temos que aguardar. A ciência vai chegar lá. A tendência, na minha ótica diminuta, é que sim. Mas nós podemos ter também a ciência desautorizando alguma coisa que o André Luiz afirmou. Não podemos? E isso vai diminuir o que o André Luiz fez? Não. As teses são defendidas. Quem defende a tese hoje, amanhã vai defender outra tese. As teses caem por terra. Por isso é que nós temos que ser cuidadosos no assunto. Não é isso? Nós temos que ser cuidadosos para amanhã não ficar, vamos dizer assim, né? Ficar com vergonha do que disse. Porque afirmou como se fosse uma verdade absoluta
E com o passar do tempo, a verdade aparece. A verdade vem à tona. Então, nós devemos agir com prudência, para que, inclusive, as revelações que possam envolver acontecimentos maiores, não sejam motivos, inclusive, de descrédito para a nossa própria doutrina espírita. Né? Eu vou trazer o pensamento da Cleusa, que está dizendo o seguinte, que toda revelação desmentida por fatos deixa de o ser, se for atribuída a Deus, não podendo Deus mentir, nem se enganar. Ela não pode emanar dele, deve ser considerada produto de uma concepção humana. É isso aí. É o que nós vamos continuar discutindo aqui, concepção humana. Agora, a Cleusa não trouxe a fonte. Eu li o que ela citou, mas ela está me devendo a fonte. Ok? Peço a você, Cleusa, que coloque a fonte. Quando a gente colocar um texto no chat, para vocês me ajudarem, né, que eu trabalho em equipe, sempre coloque a fonte, porque eu não gosto de citar sem dar referência. Porque eu fico assim, será que é isso mesmo? Né? Nós temos que ter fundamentado. E vocês sabem que eu costumo também dizer que alguns chegam a falar que a gente costuma ser meio ortodoxo. Então, você fala, você cita o versículo, ou quando eu não me recordo, eu digo assim, olha gente, eu cito o texto. Se eu não tenho ele de cabeça, de memória, eu falo assim, eu não estou sendo literal. Jesus diz mais ou menos assim, e se não me engano está no Evangelho tal. Eu não gosto, eu sempre coloco essa ressalva. Agora, para citar, você tem que colocar a fonte. Por exemplo, nós temos um texto aqui que foi colocado no chat, que se refere ao Evangelho. Eu estou inclusive tem uma citação de Mateus no capítulo 7, 15 a 20. Eu gostaria muito que fosse colocada a tradução aqui, porque o texto não está com uma tradução literal. E posso até entender que isso possa ser também texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Então a gente tem que ficar atento a esse tipo de coisa. Então, olha aqui, a Cleusa está dizendo que isso está na Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, módulo 8º, a evolução do pensamento religioso. Ok, beleza, Cleusa, está na apostila da FEB, mas na apostila da FEB tem um índice, e lá no índice tem a fonte, porque tem algumas coisas na apostila que é o pensamento de quem escreveu, e tem outros que são citações. Então a gente tem que tomar esse cuidado também. Não, Carlos Alberto, mas hoje você está muito preciosista. Não, amigos. Me desculpem, mas nós estamos num grupo de estudo. Eu tenho que trabalhar com vocês de sorte que vocês possam entender a mecânica do trabalho. E, aliás, quero até alertá-los. A apostila é só material para ajudar o facilitador do grupo de estudo. Agora, quem fica estudando só com a apostila está lascado, porque ele está estudando textos que foram colocados por alguém. Nós temos que ir na fonte para entender o contexto. Observem, você pega um vídeo, uma fala do Divaldo Franco sobre determinado assunto. Aí muitas vezes é possível fazer isso. Eu pego uma fala do Divaldo e encaixo a fala do Divaldo num outro contexto. Eu posso estar trazendo uma responsabilidade para o Divaldo, porque eu estou trazendo o Divaldo para o meu contexto, sendo que o Divaldo estava falando de um outro assunto. Eu peguei o Divaldo aqui como referência, que é um grande amigo nosso. E aí você fala assim, então o Divaldo concorda. Não, o Divaldo discorda. Não, peraí. O Divaldo está falando de um outro assunto. O Divaldo deu um depoimento, ele fez uma explicação, ele defendeu uma tese sobre aquele assunto. Não, tem 3 minutos da fala dele. Ué, mas isso aí pode ser editado, não pode? Então vamos tomar cuidado. A internet engana bastante.
O que a gente vê numa reportagem, num artigo, o autor pode estar falando uma coisa, né? E na realidade eu contextualizo da maneira em que eu quero. Amigos, ufa, hoje foi um bate-papo. Eu agradeço a vocês. O tempo caminhou numa velocidade extraordinária. Nós tivemos que correr atrás do tempo. Convido vocês a estarem conosco na próxima semana, a partir do item 5, tá? Da teoria da pré-ciência. Item 5, eu peço aí a Cleus, os amigos que estão conosco aí, e você que está todos os encontros, que deixam registrado aí, inclusive para me cobrar, para que eu não comece de um outro ponto, né? Embora eu vou anotar aqui, mas a cobrança é importante aí para a gente não desviar do foco. Por isso, observem, eu estou chamando a todos para se responsabilizarem com o trabalho conosco, que o trabalho é de Jesus. Nós só somos aqueles que tentamos facilitar. Eu gostaria de terminar o nosso trabalho de hoje trazendo Emmanuel como uma lição final para a nossa noite. Obrigado, amigo espírita. A sua audiência, a sua presença é extraordinariamente importante para nos dar força, incentivo, para continuar nessa caminhada. Convido a todos para estarem conosco na transmissão no final de semana, direto do Rio de Janeiro. Vamos trabalhar a mediunidade. Então vamos lá, encerrando. Palavras de Vida Eterna, lição 20ª, Vigiando. Emmanuel, através de Chico Xavier. Se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Trabalhemos vigiando. Aquilo que nos ocupa o pensamento é a substância de que se nos constituirá a própria vida. Retiremos, dessa forma, o coração de tudo que não seja material de edificação do reino divino em nós próprios. Em verdade, muita sugestão criminosa buscará enevoar-nos a mente. Muito lodo da estrada procurar-nos-á as mãos na jornada de cada dia. E muito detrito do mundo tentará imobilizar-nos os pés. É a nuvem da incompreensão conturbando-nos o ambiente doméstico. É a injúria nascida na palavra inconsciente dos desafetos gratuitos. É a acusação indébita de permeio com a calúnia destruidora. É a maledicência convidando-nos à mentira e à leviandade. É o amigo de ontem que se rende às requisições da treva, passando a condição de censor das nossas qualidades, ainda em processo de melhoria. Entretanto, à frente de todos os percalços, não te prendas às teias da perturbação e da sombra. Em todas as situações e em todos os assuntos, guardemos a alma nos ângulos em que algo surja digno de louvor, fixando bem e procurando realizá-lo com todas as energias ao nosso alcance. Aos mais infelizes, mais amparo. Aos mais doentes, mais socorro. E ocupando o nosso pensamento com os valores autênticos da vida, aprenderemos a sorrir para as dificuldades, quaisquer que sejam, construindo gradativamente em nós mesmos o templo vivo da luz, para a comunhão constante com o nosso Mestre Senhor. Senhor Jesus,
Obrigado por mais um estudo, por mais um encontro na Sala Evolução e Vida. Que a falange do Espírito de Verdade, que te representa com tanta dignidade, nobreza, amor, misericórdia, estenda as bênçãos para todos nós, aprendizes da tua palavra, ansiosos por incorporar os teus exemplos. Senhor, abençoe a todas as famílias aqui representadas. Abençoe a todos que sofrem. Abençoe a todos os espíritos que estiveram nos visitando, nos inspirando, nos ensinando. Senhor, ave seja o teu nome. Senhor, gostaria de encerrar a nossa participação pedindo a Ti que abençoe e envolva a todos os nossos amigos do mundo espiritual. E hoje encerro endereçando um abraço fraterno, saudoso ao nosso amigo Arnaldo Rocha, que no próximo sábado, dia 29 de agosto, estaria fazendo mais um ano, mais uma primavera de amor entre nós. Ele que nasceu em 1922. Arnaldo, Meimei, Chico, todos que integram esta falange bendita que tanto nos auxilia, ao nosso querido Emmanuel, ao nosso codificador Allan Kardec, a todos que aqui foram relembrados, que todos eles, em especial o nosso querido Naldinho, recebam o nosso afago, nosso amplexo, um ósculo do fundo do nosso coração. Ave, ave, ave Cristo. Nós te saudamos e suplicamos o trabalho eterno em torno da tua mensagem, Jesus. Que assim seja, graças a Deus. O meu boa noite para todos os ouvintes, os teleouvintes. Que Maria Santíssima abençoe a todos nós, filhos do Calvário de Jesus. Que assim seja. Um beijo dos amigos das Gerais. Valeu.